mesa diretora da CPAD com certeza analisou a situação dos dias atuais, viu os problemas pelos quais estão passando o nosso país, a nossa sociedade, e trouxe um estudo voltado exatamente para tratar do problema. Eles atingiram o centro do problema, que é exatamente a questão da crise, mas os crentes, aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, é no meio da crise que eles veem a manifestação do Deus a qual eles servem. Certo? Então a crise para o crente é uma oportunidade, para o ímpio a crise é o final de todas as coisas, mas para o crente é uma grande oportunidade deles verem a mão de Deus trabalhar. Certo? Foi exatamente em Piairote, diante do Mar Vermelho, com o faraó vindo na retaguarda, que o maior milagre da história se realizou. O Mar Vermelho se abriu pela poderosa intervenção da mão de Deus. Então, é quando você está num beco sem saída que você vê a atuação daquele que abre portas onde não tem portas. Tá certo? Você quer ver milagre na sua vida? Não murmure no tempo de crise. Creia no Senhor, fica no teu lugar e continua crendo, porque é Ele que vai entrar com providência. Esse é o tema maravilhoso que foi escolhido aqui pela CPAD, e nós vamos aí fazer uma passagem rápida pelos temas, para a gente só recordar, tá certo? Para a gente recordar cada tema desse aqui, para que isso fique muito bem guardado dentro do seu coração. Porque isso aqui é uma coisa que nos ensina para a vida. Isso aqui não é uma questão só de igreja, tá certo? Isso é uma questão que você leva para a sua vida. Então a primeira coisa que nós queremos é voltar à lição de número 1. A sobrevivência em tempo de crise. O texto áureo foi João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Preste atenção que o texto bíblico é muito claro. O Senhor Jesus na sua fala diz que você vai ter paz, independentemente da situação a qual você esteja atravessando, independentemente do momento que você esteja sendo submetido, você terá paz. Ele vai garantir essa paz. Essa paz aqui, ela não vem da conta bancária cheia, nem vem do carro importado na garagem, nem vem da casa própria, nem vem da situação de tranquilidade na família. Porque mesmo se faltar todas essas coisas na tua vida, você tem paz. Por que você tem paz em meio a essas situações? Por causa disso que está aqui em cima, ó. Em mim. Só não tem paz em Cristo em meio às aflições quem não entende isso. A partir do momento que você entende que a sua paz está no Senhor, aí você compreende que pode o mar se levantar, pode o vento estar contrário, o teu barco está prestes a afundar. Todavia ele não afunda, porque o Senhor está no barco. Então não é porque o barco é bom. Tem muita gente que espera, o barco não vai afundar. Por quê? Porque o barco é bom. Não, senhor. Não, senhora. O barco é insuficiente para a tempestade que se levantou. Só que o teu Deus que domina sobre o vento, que ordena o vento que cala-te e o mar se aquieta-te, é aquele que está no teu barco. Então, aqui é onde está o centro do entendimento. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aí aqui nós vemos, essa lição, ela serviu para arrancar do seio da igreja uma pregação, uma doutrina herética que está sendo levantada, e tem muitos grandes pregadores de mídia, da televisão, do rádio, que estão tentando colocar isso na cabeça dos crentes, de que eles chegam a um ponto, em determinada situação, em que eles não estão mais submetidos à aprovação. Porque se fizer o propósito tal, se entrar na campanha tal, se der tanto em dinheiro, se comprar uma mesa usar, se fizer isso, se fizer aquilo, você não vai ter mais nenhuma dificuldade, você não vai ter mais nenhuma aprovação, você não vai passar mais por nenhuma situação de aperto. E isso é uma mentira, isso é antibíblico. Isso aí é, na verdade, engodo, maneiras de tentar atrair pessoas que não têm conhecimento bíblico para darem dinheiro a esta causa, para se envolverem nesse projeto, para estarem submetidas a esses propósitos. Mas na verdade isso não se realizará, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis. Eu prefiro dar ouvidos àquilo que o Senhor Jesus diz na sua palavra, do que o que A, B, C ou D diz nas suas pregações. Jesus é quem disse: no mundo tereis aflições, mas tem o que? Bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está com você.
Então não é que você não vai ter aflições, você vai ter aflições. Você vai ser afligido no seu trabalho, você vai ser afligido na faculdade. Você, inclusive, o crente, quando é perseguido, tem que se regozijar no Senhor. É isso que a palavra de Deus afirma e que muitas pessoas não entendem e sofrem. Um crente só sofre por essas coisas quando ele não conhece Deus, ele não conhece a palavra. Jesus falou que o mundo não vos ama, porque vocês não são do mundo. Se vós fosseis do mundo vos amaria. Então como é que o mundo vai amar você se dentro de você está o Espírito Santo de Deus? O Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aonde você chega, você é luz, você é diferencial, você é destaque. Então a sua luz denuncia as trevas que estão na vida das outras pessoas. Logo você não será amado por todos. Por muitos você será odiado. Mas se você manter o seu testemunho, você vai ganhar muitos para o reino de Deus. E a pessoa vai dizer: eu nem sabia porque eu odiava você, mas agora eu sei e agora eu amo você, porque eu conheci Jesus através da sua vida. Então quando o crente conhece isso, ele entende por que ele é perseguido. Ele é perseguido por causa do Deus que está nele. Ele é perseguido por causa da luz que ele resplandece. Então no mundo você tem aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Ele é a garantia da nossa vitória. E só ele pode garantir a vitória na tua vida. Então, qual é a situação que é escrita aqui na primeira lição? Gênesis 1:31, um mundo criado em perfeição. Deus criou todas as coisas em perfeição. Ele não criou um mundo caos que está. É isso que o crente tem que ficar percebido. As coisas estão em caos hoje, mas por quê? Exatamente por causa disso aqui, ó, desobediência. Desobediência. Porque, como diz Paulo, desenvolvendo a sua pregação, seu ensino, ele fala assim, que Deus olhando para o mundo não viu nenhum justo, mas só pecadores. Só viu pecadores. E fala que o salário do pecado é a morte. Então, o que acontece? Todos nós fomos atingidos por essa condição. O pecado original que passou de geração em geração. E aí Paulo desenvolve também o pensamento de que todos caíram em Adão. Um só pecou, mas todos foram atingidos. Mas aí o novo Adão, chamado Jesus, é aquele que vem refazer as obras que haviam sido destruídas. E aí no primeiro Adão nós todos caímos e estamos condenados por causa da desobediência. Tá certo? Em algum momento da nossa vida o pecado se manifesta e nós pecamos. Enquanto você é criança, você é ingênuo, você é inocente. Então o pecado está latente, mas ainda não está evidente, ainda não veio à tona. Quando você se desenvolve, chega à fase da consciência e toma suas decisões, o pecado que está em você se manifesta e você desobedece a Deus e cai. Aí você está incluído no meio disso aqui, ó, Gênesis 3:17. A terra amaldiçoada por causa do pecado. Então a condição original da terra era a perfeição, mas veio a desobediência e então a maldição, e por isso toda a desordem, todo o caos que se encontra no mundo. Questão de doenças, de guerras, de fome, de escravidão, de violência, tudo isso decorrente de uma origem só, o pecado. O pecado é a origem de todos esses males. Aí ele vai desenvolver na lição a crise na sociedade antediluviana e pós-diluviana. Você vê que antes do dilúvio, o pecado se desenvolveu a tal ponto que Deus falou: eu vou pôr um fim na humanidade. Eu vou pôr um fim em toda a criação. Por quê? Porque o pensamento do homem é constantemente mau. Então o Espírito de Deus que contendia com o homem, nas próprias palavras de Deus, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Então o Espírito Santo de Deus não é de ontem que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é desde o princípio. O Espírito está sempre tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e lhe dar a oportunidade de salvação. Chegou a um ponto em que a humanidade não dava mais ouvidos à consciência, o local onde o Espírito Santo de Deus interage com o homem. E aí veio a destruição do dilúvio. E sabe o que acontece? Jesus, tanto no diluviano quanto no pós-diluviano. E aí nós temos aqui, ó, crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Jesus usou o exemplo de Noé. Jesus disse: como nos dias de comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em, assim será no arrebatamento da igreja. Assim será nos últimos dias. Jesus usou o mesmo referencial de Noé. Por quê? A sociedade está se aproximando do mesmo nível de degradação que havia no tempo de Noé. Nós estamos vivendo a 1/10 hora. A qualquer momento Jesus vai o teu nome chamar. Tomara que você esteja pronto para você ouvir o som da trombeta, e como Paulo fala em Tessalonicenses, no abrir e fechar de
olhos, nós seremos arrebatados. Você vai subir se você estiver pronto, se você estiver preparado. Não é tempo de se preparar, é tempo de estar pronto. O Senhor está às portas. Crise política, econômica e espiritual, decorrente do quê? Desse sistema aqui, de queda, de pecado e de degradação. Como isso vai ser resolvido? Apocalipse 21. Aqui cortou um pouquinho, mas eu vou ler aqui, rapidamente. Apocalipse 21, 3 ao 5 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a... É nesse momento em que você não vai mais ter sofrimento, agora sim. Não aquilo que esses pregadores estão tentando colocar na sua cabeça. E que você, se você der a oferta tal, se você fizer o sacrifício tal, se você fizer isso ou aquilo que ele inventa, a rosa ungida, a fileira de 350 pastores, o vale do sal, por aí vai. Isso é uma criatividade terrível. Isso é uma criatividade terrível. O que eles não têm é pregação bíblica. Mas criatividade não falta. Então eles dizem: se você entrar por essa, você vai acabar com sua aflição, sendo que a própria Bíblia fala o contrário. No mundo tereis aflições. Olha só o momento em que você não vai ter mais lágrima. Você tem que ansiar por essa cidade. Você tem que ansiar por essa oportunidade, por essa situação. Quando Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima, aí sim não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Tomara que você esteja pronto para esta hora, esse momento, porque este é o propósito da igreja. Aí na lição 2, vou passando aqui para a gente ganhar tempo. Na lição 2, sobre o que a gente falou? Aqui os mestres, aqui os ensinadores, com certeza falaram de forma maravilhosa sobre isso. A gente está aqui só dando mais uma pincelada para que não se perca nada. Provisão de Deus em tempos difíceis. Primeiro ele explicou a origem das aflições, a origem dos problemas. Qual é a origem? Não é em Deus. Deus criou tudo perfeito, mas por causa da desobediência do homem, da queda do pecado, veio toda essa aflição. Agora nós temos aqui a providência de Deus em tempos difíceis. Então o pecado veio sobre a humanidade, mas Deus não abandonou os seus. Ele é aquele que está presente no meio das aflições. Então ele é Deus de providência em tempos difíceis. Na 1 João 2,17 diz: E o mundo passa. Veja só como é interessante isso aqui, ó. O mundo passa. Aqui nesse mundo, João, ele englobou tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos atormenta. Está tudo englobado dentro desse conceito de mundo. Inclusive em outro lugar diz: o mundo jaz no... Logo, se o mundo jaz no maligno, qual é a sua expectativa em relação ao mundo? O que esperar dele? Tem muito crente se iludindo com o mundo, pensando que alguma coisa boa pode vir do mundo. Só que João, na sua palavra, na revelação de Deus, diz: o mundo jaz no maligno. Então o que vem do mundo já é suspeito. Aí João diz aqui: ó, o mundo passa. Ele pode até fazer você sofrer, mas ele passa. Ele passa, como a palavra de Deus diz: o choro dura uma, mas a alegria vem pela... O Senhor Jesus é o sol da justiça que vai raiar sobre a minha e sobre a tua vida. E toda aflição vai terminar se nós estivermos nele. Em mim tereis paz. Você vê? No mundo tereis aflições, mas em mim você tem paz. A paz do crente não acaba no meio das dificuldades. O crente, ele leva a paz com ele, porque Jesus está na vida dele. Jesus é um manancial de paz na tua vida. Então essa lição, ela serviu para isso, para nos deixar muito claro, muito conscientes em relação a isso. O mundo passa, e a sua concupiscência, o que é isso aqui? Pecado carnal, carnalidade, lascívia, desejo carnal. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Essa é a promessa de Deus para nós. Aquele que é fiel a Deus, não ficará só. Porque ele disse: estarei convosco até a consumação. Até a consumação. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por mais que o mundo tente destruir a igreja, por mais que o mundo tente perseguir, há um Deus que luta por nós. Há um Deus que garante a minha e a tua vitória. Então veja, falamos aqui sobre a provisão de Deus no deserto, o povo de Israel.
Aquilo que o povo de Israel viu no deserto é aquilo que a igreja, que Deus faz pela sua igreja hoje. O Senhor tirou você do Egito, onde você é escravo do pecado, você é escravo da doença, você é escravo dos vícios, você é escravo da bebida, das drogas, da prostituição, da pornografia. Você era escravo no Egito. Você não tinha opinião, você não tinha vontade, você não tinha valor. Aí o que o Senhor fez? Resgatou você, tirou você do Egito, abriu o mar vermelho, né? Fez um pacto, uma aliança com você, como Deus fez com o povo de Israel. Enquanto você é o seu, for o seu servo, estiver fiel à lei, ao pacto, Ele será o seu Deus. Assim Deus fez com você. Ele fez você entrar na terra prometida. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo fala isso em Efésios. O crente não vai participar das coisas de Deus, do reino de Deus. O crente está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Comece a dar mais valor ao seu culto. Comece a dar mais valor à sua adoração. Comece a dar mais valor àquilo que você faz para Deus, porque você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês são príncipes, vocês são reis e sacerdotes, conforme João fala em Apocalipse. Com o seu sangue comprou para si reis e sacerdotes de toda nação, língua, povos e tribos, e por aí vai. Então, para o mundo você não vale nada. O mundo diz que a igreja é um lugar de pessoas ignorantes, pessoas iludidas, pessoas enganadas, pessoas sem discernimento. Mas por quê? O mundo está cego. O Deus desse século cegou o entendimento deles. A palavra de Deus diz qual é o seu valor. Você custou o sangue do Filho de Deus. Então você tem muito valor. Veja só, aquilo que Deus fez por Israel é o que Deus faz por você. A provisão de Deus para Elias em Querite e em Sarepta. Aqui fala sobre a fidelidade de Deus. Você é fiel a Deus? Você é comprometido com as coisas de Deus? Quanto mais você se compromete com as coisas de Deus, mais Deus se compromete com as suas. Assim Elias era. Elias era completamente envolvido com as coisas de Deus. Uma ordem dada por Deus a Elias seria a ordem cumprida. E Deus garantiu o seu servo na situação em que ele estivesse. Lá em Querite, ele bebia da água e corvos traziam o seu alimento. Quando o Querite secou, porque a bênção de Deus, ela não é obrigatoriamente permanente. Pode ser que Deus traga um privilégio para você, que um dia venha a se acabar, venha a secar. Do jeito que o Querite secou para Elias, por quê? Deus queria mostrar outra coisa para ele. Aí o crente, às vezes, Deus coloca o crente num Querite, num privilégio, o privilégio se acaba, o crente murmura. Para de murmurar contra o teu Deus, porque quando o Querite seca, Deus levanta uma viúva. Você viu? Deus sustentou Elias depois do Querite com uma viúva. Aí foi milagre para a viúva e foi milagre para Elias. O crente tem que confiar em Deus até o fim, porque o Senhor é fiel e não falha. Veja só, provisão de Deus. Aí aqui eu vou ler um texto bem comprido, mas vou ler rapidinho, porque é muito importante falar sobre isso aqui. Isso aqui é o que tem afetado mais profundamente a sociedade de hoje. Isso aqui, é o que tem afetado mais profundamente a sociedade de hoje. Uma sociedade centrada no homem. Homem, mulher. Aqui é o grego andropos, que é a humanidade. Da humanidade. Tá certo? Uma sociedade centrada na humanidade, no homem. O homem é a medida de todas as coisas. Com certeza você já ouviu falar disso. Vou ler um texto aqui, é bem comprido, mas vou ler rapidinho. Uma sociedade secularizada. Esse camarada aqui chama-se Karl Marx. Karl Marx. Eu me impressionei porque certa vez eu ouvi um bispo da Igreja Universal usando o texto de Karl Marx na pregação dele, falando sobre a mais-valia, falando que ninguém pode ser empregado, tem que ser patrão. Eles vendem ilusão. A palavra de Deus não diz isso. É mentira. As pessoas se iludem com isso e correm para a igreja, enchem as igrejas, dão o seu dinheiro para ela, se decepcionam. E aí Paulo Romero trata acerca delas no livro Decepcionados com a Graça. Porque o microfone só vai ser colocado na boca de quem der certo. Deu certo, eles vão lá com o microfone, o que? Um helicóptero, uma Ferrari, um Land Rover, por aí vai. E o irmão que não deu certo, que foi triste para casa, que deu o dinheiro do ônibus? Eu conheço uma pessoa que deu o dinheiro do aluguel e das contas, depois arrumou um problema com o marido dela. Cadê o bispo? Não foi. Só o que der certo. E aí você vê aqui, o que é a verdade da palavra de Deus? A verdade da palavra de Deus é te dizer
que você tem que buscar a Deus não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. O Senhor é Deus na tua vida, quer você seja rico, quer você seja pobre. Deus era Deus de Salomão, que estava no palácio, mas Deus era Deus de João Batista, que andava com pelo de camelo e comia mel e gafanhoto. É o mesmo Deus. E João Batista não estava em pecado não, que nem alguns pregadores começam a afirmar. Se para mesmo, eu continuo sendo admirador dele, eu continuo entendendo que ele é uma grande ferramenta de Deus, mas ele afirma que se você não está prosperando, alguma coisa está errada com você. Alguma coisa estava errada com João Batista? Então o que acontece? Tem que parar de deixar se limitar por essas teologias. Deus, Ele é Deus, Ele tem um chamado para cada um. Então veja, esse aqui é Karl Marx. Marx, ele traz esse conceito de secularização. O que é? Tirar Deus da história. Tirar Deus da história. Primeiro, não existe Deus. Segundo, fé é uma ilusão, não existe fé. Só o que existe, o material. Aí nasce a doutrina do materialismo histórico de Karl Marx, que aqui está como materialismo histórico dialético. Tá certo? Então ele desenvolve um conceito de humanidade sem Deus. E a partir disso surge toda uma base que vai fundar os conceitos políticos socialistas. Socialista, comunista. E aí você vê os partidos políticos dessa ideologia que governaram o país e levaram quase à bancarrota. Se você tirar Deus da história, não sobra nada. Isso aqui é um texto um pouco longo, mas eu vou ler rapidinho. Preste atenção, olha só. O homem é a medida de todas as coisas. É um trecho de uma conhecida frase do sofista grego Protágoras. Está aí um bom nome para pôr no título. Quem quiser, dá uma sugestão aqui, ó. Que expressa a noção do relativismo, que cada pessoa compreende que uma coisa da sua maneira específica. Olha só, que cada pessoa compreende uma coisa da sua maneira específica. A frase na íntegra é: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Essa frase é fundamentada pela teoria do filósofo Heráclito, que descreveu o fluir incessante da realidade, revelando que o conhecimento pode ser alterado graças a circunstâncias mutáveis da percepção humana. Com base na filosofia, é possível estabelecer uma relação desta frase de Protágoras com a concepção da verdade dos sofistas. Esta frase que se enquadra nas doutrinas sofistas, que defendem o relativismo e a subjetividade, ou seja, cada pessoa constrói a sua própria verdade. O que é verdade para uma pessoa poderá não ser verdade para a outra. Relativismo moral. Primeiro, a tese do relativismo de Protágoras, que aproveitou essa doutrina de Heráclito. E aí os sofistas, quem são sofistas? São pessoas que profissionalizaram a retórica. Na época aqui das cidades gregas antigas, a política era feita nas praças. Então só os cidadãos gregos, homens gregos livres, poderiam discutir a política. E é o que acontece: quem tivesse o melhor argumento ganhava. Ao que os sofistas desenvolveram? Uma forma boa de argumentar, uma retórica. E aí essa retórica era baseada nesse fundamento aqui, relativismo moral. Uma coisa que é verdade para mim pode não ser para você. E essa praga aqui chegou até hoje e arrebentou a sociedade. Não existe mais verdade absoluta. Só que na filosofia não tinha só esses camaradas, tinha um camarada chamado Sócrates também, que acreditava na verdade absoluta e as verdades de valor universal. Que existiam coisas que eram valores universais, ou seja, um valor para mim e um valor para você, que é o mesmo valor para você também, que é algo que deve reger a sociedade. Só que o que acontece? Muitos, para poder conseguir algum benefício, algum privilégio, eles gostam de lançar mão disso aqui. Aí o que acontece? A igreja prega, né? A igreja prega que algo é pecado, um determinado comportamento é pecado. E aí a pessoa que está engajada no relativismo diz: isso é pecado para você, no seu conceito de vida, mas no meu conceito de vida isso é normal. E aí ele tenta se livrar de qualquer acusação, de qualquer punição por meio do relativismo. Parece que isso está longe de nós, mas não está. Isso está presente nas novelas, isso está presente nos filmes, isso está presente. Eu não estou falando para você não assistir, eu estou falando para você assistir consciente. Você tem que ser alertado acerca disso, que essas pessoas estão fundamentadas nesse tipo de visão do mundo.
Isso é falado nas escolas, principalmente. Isso é falado nas universidades, então está cheio disso aqui. Não vá para a universidade? Não, vá para a universidade e faça a diferença. Mostre que você é inteligente, que você é capaz, que você crê em Deus. Nós temos muitas pessoas aí que estão dando seu testemunho e estão em altos lugares da sociedade. Então, o Deus que é Deus, a pessoa que está num ambiente simples, é o mesmo Deus que vai apoiar a pessoa que vai chegar até um nível acadêmico, até um nível alto na sociedade. É o mesmo Deus. Basta você crer nele. E basta você confessar ele por meio do seu testemunho. Aí nessa lição, a gente conseguir ver tudo aqui, veja só, essas duas lições, elas tratam de temas relacionados, por isso que eu juntei elas aqui. Elas tratam de temas relacionados. A 3 e a 4. Abraão, a esperança do pai da fé, e a provisão de Deus no monte de sacrifício. Elas tratam de temas relacionados. Veja só, Hebreus 11 resume aqui o que é o principal do que é estudado aqui. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. E até no texto de Gênesis diz que foi tentado. Diz que Deus tentou Abraão. Só que Abraão era chamado amigo de Deus. Quando Deus tem uma pessoa que ele confia, que é amigo dele, que tem intimidade com ele, essa pessoa tem mais estrutura para passar por algumas coisas que outras não têm. Então Deus tinha algumas pessoas que eram amigos dele, e que ele confiava de tal maneira que podia levar a um limite que outros não poderiam ir. Então de Abraão, Deus pediu o filho. E seria completamente natural alguma pessoa falar, mas Deus pediu um sacrifício humano? Isso é estranho, isso é absurdo. Só que Abraão não questionou. Por quê? Porque Abraão tinha algo mais. Abraão tinha intimidade com Deus. Da mesma coisa Jó, que era um homem justo, temente a Deus e se desviava do mal. Aí qual foi a recompensa dele? Perdeu filhos, perdeu casa, perdeu bois, perdeu patrimônio, e no final das contas perdeu a saúde, e a mulher ainda olha para ele e fala, amaldiçoas teu Deus e morre. E qual foi a resposta dele? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus deu, e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tomara que Deus te prepare para ter a mesma fé que Abraão, a mesma fé que Jó. Porque a teologia que tem sido pregada hoje da prosperidade, essa falsa teologia, não está preparando os crentes para isso. Deus pode dar, mas se Deus tomar, meu amigo, Deus está encrencado com certas pessoas. Porque tem gente querendo colocar Jesus na parede, tem gente que está querendo amarrar. Isso é um absurdo que eu ouvi há pouco tempo atrás. Quando você dá dízimo, Deus está amarrado pelo dízimo. Fala assim, o crente deu dízimo, ninguém pode roubar o carro dele, porque Deus está amarrado pelo dízimo. Deus virou guardador de carro agora. Na teologia de certas igrejas, Deus virou guardador de carro. Que isso passe longe da tua vida. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é bendito na minha e na tua vida. Você tendo ou você não tendo, Deus dando ou Deus tirando, Deus continua sendo Deus na minha e na tua vida. Veja só, isso aqui, ó. Pela fé ofereceu Abraão Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Veja só, algo que não tinha sido feito ainda, algo que ninguém tinha testemunhado ainda, mas Abraão, na fé que ele alcançou, e aliás nós somos filhos de Abraão pela fé. Os judeus são filhos de Abraão por genealogia, mas isso não salva. Nós somos filhos de Abraão pela fé, conforme Paulo fala, e a fé é aquilo que nos conduz a Deus. A ligação entre você e Deus é a fé, a mesma fé de Abraão. Veja só, aquilo que não havia sido feito ainda, Abraão cria que Deus poderia ressuscitar seu filho. Quando o crente chega num nível de fé, de comunhão com Deus, ele crê que Deus possa fazer coisas que ele nem viu Deus fazer ainda. As coisas escondidas, né? Como Deus mesmo fala aqui, aquilo que ninguém viu, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu o coração humano, é aquilo que eu vou fazer. Então, conforme o nível da tua fé aumentar, e Paulo fala que a fé vem pelo e ouvir o quê? Então, mais palavra de Deus, mais conhecimento, mais oração, mais graça, mais
mais fé, mais sobrenatural de Deus na sua vida. Mais bênção de Deus na sua vida. Certo? Olha só. Abraão é aquele que manifesta a fé na qual nós estaremos fundamentados. Um homem que andou por fé, saiu da sua parentela, da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, para viver por fé. A mesma fé que eu e você temos que manifestar. Servir a Deus não é rotina. Servir a Deus não é costume. Servir a Deus não é hábito. O que você faz, continue fazendo, mas faça por fé. Faça por fé, faça crendo que o teu galardão está no Senhor. Que o Senhor é que vai recompensar você. Melhor é o galardão da parte de Deus do que está vindo nas costas do homem. Isso não te dá nada. Mas se você faz o que você está fazendo com fé, o teu galardão está em Cristo. E você vai receber e não vai falhar. Porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passa. Gênesis 22, 2 ao 3, Abraão é aquele que atende à ordem de Deus para sacrificar seu filho, o que se torna o maior exemplo tipológico do sacrifício vicário de Cristo. O que acontece? Deus deu uma demonstração do que Ele mesmo ia fazer pela humanidade, através de Abraão e Isaac. Abraão era tão amigo de Deus, era tão íntimo de Deus, que Deus pôde, através de Abraão, pregar, anunciar, demonstrar para a humanidade o que Ele mesmo faria através de Cristo. Abraão fez o papel de Deus, Isaac fez o papel de Jesus. Isaac levou a lenha nas costas até o lugar, inclusive o lugar onde Isaac foi oferecido, porque Hebreus diz que Abraão no seu coração ofereceu Isaac. Ele não quase ofereceu, ele ofereceu. Isaac já estava sacrificado no coração de Abraão. Agora Deus é o Deus de providência. Aí o que acontece? No mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaac, é o lugar onde depois Deus ofereceu seu filho. No mesmo monte, no mesmo lugar. Veja só o que Deus faz por você. Veja o valor que você tem. O sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, era para a condenação cair sobre mim e sobre você. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele nos justificou, ou seja, Ele tomou o meu e o teu lugar, ali na cruz, e nos justificou diante de Deus. E você hoje tem comunhão plena com Deus. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Aonde você estiver, você pode espiritualmente entrar nas dimensões espirituais e falar diretamente com Deus. Você não precisa de intermediário. Tem muita gente acendendo vela para santo, São Tomé, São Judas, São Tadeu e por aí vai, uma lista infindável, e dizendo que eles são intermediários. Ou para Maria, a irmã Maria. A irmã Maria já cumpriu seu papel. Seu papel foi ser a serva de Deus, por meio da qual Jesus encarnou e veio à existência. Maria cumpriu seu papel e já descansa do Senhor e vai receber o seu galardão. Mas quando chega na hora do vamos ver, Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Então Maria tem o seu lugar e não é intercessora. Tá certo? O único mediador entre Deus e os homens tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Ele é o sacrifício vicário, substitutivo. E aqui nós falamos sempre disso aqui, ó, os filhos da fé. Essa área roxa aqui é a área dos filhos da fé, os filhos de Abraão, o cristianismo, que é a maior religião que está presente ainda na terra. Veja só isso aqui. Vou falar aqui o horário para chegar no final. Essas duas lições aqui, ó, 5 e a 6, certo? A 5 e a 6 as consequências das escolhas precipitadas e Deus, o nosso provedor. Essas duas lições também são relacionadas. Aqui fala sobre Ló, e aqui fala sobre Isaac, e ele faz um paralelo entre eles. Ele faz um paralelo, ele faz um comparativo entre Ló e entre Isaac. A decisão do precipitado, a pessoa que é levada pelos olhos, e a decisão daquele que resolveu ser obediente a Deus. Veja só o que acontece aqui, ó. No primeiro temos o texto de Gênesis 13:10. E levantou Ló os seus olhos. Geralmente o que o homem vê através dos olhos carnais é enganoso. Os olhos enganam muito. Tome cuidado com aquilo que seus olhos veem. Vá, busque orientação espiritual. Busque abrir os olhos espirituais e ver através daquilo que Deus vai te mostrar. Porque os olhos carnais enganam muito. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim, presta atenção, era como o inimigo brama como leão. Ele não é o leão, mas ele parece o leão. O inimigo pode se disfarçar em anjo de luz. Ele não é um anjo de luz, mas ele pode se disfarçar em anjo de luz e enganar, se possível, até os... Preste atenção, tem muita coisa parecida, mas que não é Deus.
Tem muita coisa parecida com Deus, tem muito pregador parecido com o servo de Deus, tem muita profetisa parecida com profetisa de Deus, mas é profetisa, na verdade, daquela lá que enganou Saul, né? A necromante. Tem muita gente parecida, mas que no final das contas não é de verdade. Tome muito cuidado. Não se oriente unicamente pela visão humana, porque, como fala a palavra de Deus, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida são aquilo que tem destruído a todos. Então, tome muito cuidado com aquilo que é apresentado diante dos seus olhos. Não se deixe levar. Coloque diante de Deus e peça revelação espiritual. Tá certo? Ande por meio de revelação espiritual. Gênesis 26, 5 e 6 diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaac em Gerar. E aí traça um paralelo entre aquele que olhou, aquele que se deixou se levar pela vista humana, e aquele que andou em obediência. O que é o crente que se deixa levar pelos seus olhos, e aí vê a moça porque a moça é bonita, porque a moça é formosa, porque a moça tem inglês, porque a moça trabalha em um lugar bom, ele fala, é uma boa moça para casar. Orou a Deus? Buscou direção? Foi na família dela? Viu como é que ela trata a mãe, trata o pai? Viu qual é a responsabilidade dela com as coisas? Colocou no joelho? Não. Foi pela aparência. Aí cai no mesmo problema de Jó. Era como o jardim do Senhor, mas não era. E iria ser destruído. E aí às vezes você chora, você sofre e quer pôr a culpa em A e B e C. A culpa é sua. Pare de se guiar pela concupiscência dos olhos e comece a olhar de uma forma espiritual. Colocar diante de Deus, buscar direção, buscar na palavra, tá certo? E aqui nós temos a pessoa que resolveu obedecer a Deus, Isaac. Ló, sobrinho de Abraão, Isaac, filho de Abraão, segundo a promessa. Aí temos Gênesis 13, 10. Ló foi precipitado e não honrou seu tio. A prioridade da decisão deveria ser do tio dele. Por mais que o tio dele ofereceu a ele: olha para a terra, né? Aonde tu fores, for para a direita, eu vou para a esquerda, e por aí vai. Abraão deu a preferência a ele, por educação, vamos dizer assim. E também por fé, porque Abraão sabia: onde eu estiver, Deus está comigo, e amém. Onde eu for, Deus vai comigo. Ou onde Deus mandar, eu vou. Então Abraão tinha fé. Agora ele deu a prioridade para Ló. Qual deveria ser a atitude de Ló? Devolver. Não, o Senhor é meu líder, né? Na verdade, Ló devia dizer assim: eu não vou sair de perto do Senhor. Por quê? Porque a bênção está com você. Ele achou que podia. Ele achou que era suficiente. Ele achou que era grande coisa. Ele achou que era o bambambam do momento. Aí Abraão deu a prioridade para ele e falou: é tudo que eu queria. Aí viu pela visão humana e quebrou a cara, isso deu mal. Enquanto Isaac, em Gênesis 26, 6, obedeceu a Deus e foi abençoado. O que Deus falou para ele aqui? Abraão me obedeceu, me obedeça também, permaneça em Gerar. Só que tem um problema: Gerar era um lugar ruim de doer. Era seca, era sertão bravo mesmo, terra rachada. E Deus fala: fica aí. Aí o que ele resolveu fazer? Ele não olhou para a circunstância e obedeceu a Deus. Quando o crente está olhando muito para a circunstância, é difícil obedecer a Deus. Mas quando você fechar os olhos carnais da consciência e começar a olhar pela visão espiritual e obedecer a palavra de Deus, você vai ver a providência de Deus. É isso que Isaac viu, a providência. Está ruim, está difícil, está complicado, mas o teu Deus é um Deus de providência. Obedece, fica na palavra. Se você permanecer, a providência de Deus vai se manifestar na tua vida. Se você desobedecer, aquilo que aconteceu com Ló é o que vai acontecer com você. É uma situação muito clara. Veja só, Gênesis 13, 11. Ele se deixou levar pela aparência, enquanto Isaac, em 26, 1 e 2, enfrenta a crise para manter-se obediente à ordem de Deus. Não vai ser fácil. Não pense que vai ser fácil porque está obedecendo a Deus. Vai ser difícil. Você tem um aliado e o mundo inteiro por inimigos, adversários. Só que tem uma coisa: o teu aliado faz toda a diferença, porque é Deus. Ele é o Senhor dos céus e da terra e do inferno. Então o que acontece? O mundo é teu adversário, mas Deus está com você. Então, meu amigo, pode ficar em paz, seja obediente a Deus, a providência vai vir. É isso que Isaac entendeu. Olha só, Ló, em Gênesis 14, 12, Ló vê-se envolvido por uma crise
Tá certo? Decorrente da má escolha. E em Gênesis 26, 12 a 33, Isaac colhe os frutos da obediência, prosperando em meio à crise. Veja só qual é o mistério. Não é que vai ser mar de rosas, não é que vai ser tudo fácil. Vai ter crise, vai ter dificuldade, vai ter perseguição, vai ter aborrecimento, vai ter privação. Mas é no meio da privação, no meio da dificuldade, que a providência se manifesta. Isaac cavava um poço, ele vinha e fechava, Isaac cavava outro. Em vez de Isaac bater boca com eles, Isaac ia lá e cavava um poço, Deus ia lá e dava água. E ou vinha e fechava, Isaac ia lá e cavava um poço, e Deus dava água. Você não precisa bater boca, você não precisa brigar, porque você tem um Deus que peleja as tuas batalhas. Você tem que se manter fiel, e Deus vai prosperar na tua vida. Veja só, não devemos, Gênesis, aliás, aqui é o final, é a conclusão, Provérbios 14, 29, não devemos cometer o erro da precipitação e ser enganado pela aparência. E em Salmo 125, 1 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confia no teu Deus, confia no Senhor, porque é Ele que vai trazer a providência. Veja só aqui, ó, eu vou colocar todas, para a gente ganhar tempo. Olha só, o que a gente estudou nessas aqui, ó. A de José, tá certo? A de José, deixa eu ver qual o número. Tudo bem, a de José. José é fé em meio às injustiças. Fé em meio às injustiças. Veja que interessante. Qual é o exemplo que José deixa para nós? Olha só, é 7, né? E são 7 de José. José é exemplo de fidelidade a Deus e a seu pai. Ele foi vendido como escravo, mas não se comportava como escravo. Ele foi encarcerado, mas não tinha crime. Quando foi exaltado, abençoou sua família e entendeu os propósitos de Deus. Então, qual é a história, qual é o referencial que José deixa para nós? Primeiro, fidelidade. Fidelidade a Deus e a seu pai. Se José não fosse a pessoa que era, quando estava numa boa situação, o que José viria a ser quando estava numa situação ruim? Se você numa boa situação, você não é fiel, você não é temente a Deus, você não ora, você não busca a Deus, e você não faz o que é certo, enquanto está bom, e quando vier a situação difícil? Você tem que perceber disso, tem que se preparar. Está no momento bom, está no momento tranquilo. José estava no bem bom, na casa do pai dele, era o filho preferido. Todo mundo ganhou túnica coordenada, e José ganhou uma túnica colorida. Era o privilégio de Deus na vida de José. Só que José não era qualquer, José era servo de Deus. Agora, uma coisa é o privilégio, não necessariamente dura para sempre. É um tempo, um privilégio. Chegou um momento que José foi jogado no poço, foi tirado do poço, a intenção era matar, mas aí tiraram do poço, venderam. José foi vendido para uma tribo, que vendeu para outra, que vendeu no Egito. Ele foi vendido 3 vezes pelo menos. Só que ele foi vendido como escravo, mas ele não era escravo, ele não se comportava como escravo. Aonde ele chegava, ele era líder. Aonde ele chegava, ele dava testemunho. Aonde ele chegava, ele era proativo. O que é uma pessoa proativa? Um escravo, ele senta na cadeira aqui e fica. Ele senta aqui, ó. Se você fala para ele, pega aquele copo ali, ele vai, pega o copo, te dá e senta de novo. Ele não tem proatividade, ele não domina a situação. Só que José não é escravo. Ele foi vendido como escravo, mas ele não é escravo. Ele tomou a frente de tudo, passou a administrar e passou a agir com fidelidade, de tal modo que aquele que chegou há pouco tempo foi colocado como líder de todas as coisas. Como é que você espera que Deus prospere na tua vida, que Deus mude a tua história, se você não tiver atitude? Você tem que ter a atitude certa. Você quer ser cauda, se comporte como cauda a vida inteira. Agora, se você quer ser líder, comece a liderar na situação em que você está hoje. Se comporte como líder, se vista como líder, fale como líder, tá certo? Pense como líder, busque para a sua vida coisas de líder, e aí Deus vai proporcionar para você a situação. Deus abre porta, mas será que você está pronto para passar por ela? Então José foi vendido como escravo, mas José não era escravo. José foi preso, mas não era criminoso. Não é problema, é uma coisa que essa lição deixa para nós, maravilhoso. Não é problema você ser acusado. Não é um problema você ser acusado. Tem gente que pensa que é. Mas eu não sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus, sou serva de Deus.
né? Eu sou fiel, eu oro, eu dou o dízimo. Não é problema você ser acusado. Jesus falou isso. Jesus falou que não é problema nenhum crente ser acusado. Mas ele disse: quando mentindo disserem todo mal contra vós, aí você é um bem-aventurado. Eles estão dizendo mal contra você, tomara que eles estejam mentindo, porque aí você é um bem-aventurado. Você tem seu galardão. E Jesus ainda falou: amar o que vos persegue. E ainda falou para perdoar conforme a oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados assim como temos. Veja o condicional: assim como. Você perdoa? Então o perdão de Deus é sobre a tua vida. Você não perdoa, a situação está grave para você. Comece a perdoar. Porque a partir do momento que você perdoa, você é perdoado. Está vendo? Então o que acontece? Foi vendido como foi preso, mas não era criminoso. Você é acusado, mas não é culpado. Não procure se defender, porque você tem um que te defende. Jesus falou que ele é o nosso. João falou que nós temos um advogado diante de Deus. Agora pense na habilidade desse advogado para defender a tua causa. Você foi acusado, mas você não é culpado, não é criminoso. Aí José, quando é exaltado, ele não diz assim, né, como diz aquela música lá, que você vai vir no palco, né, e vai se arrepender. Não, José não contava esse hino. José, quando foi exaltado, ele abraçou os seus irmãos e disse: pode ficar tranquilo, que eu sei que Deus tinha um propósito nisso aí. Quando te acusarem, quando te perseguirem, quando se levantarem contra você, perdoe. Perdoe. Não deixe que isso bloqueie seu amor. Ame. Porque o seu amor vem de Deus, o seu amor vem de Jesus. Perdoe, ame, né? Ore por essa pessoa. E quando Deus te exaltar, não ligue, não quise. Diga assim: Deus tinha um propósito para todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que? Você foi aperfeiçoado nas provações, você se tornou uma pessoa melhor, você tem experiência, e quando alguém chegar para você, triste, amargurado, chorando, querendo se desviar, você fala: não, por esse caminho eu já passei. Aí você vai ensinar. Então, José nos dá o exemplo. Aqui, ó, Ruth, rapidamente, que o tempo não espera. Na lição de Ruth, você tem pelo menos duas lições aqui. Você tem a questão da lealdade e a questão da honra. Ruth, no momento em que o marido morreu, marido tanto de Noemi, quanto o marido de Ruth, e da outra mulher, que eu não lembro o nome. Lembra o nome dela? Da colega de Ruth? Orfa, né? Orfa. Quando o marido delas morreu, Noemi falou para elas: volte para casa dos seus pais, para vocês se casarem de novo. Uma voltou, ela fez uso, presta atenção, qual é a lição aqui? Ela fez uso do direito dela. Ela não fez nada de errado, vamos dizer assim. Noemi mesmo ofereceu: volte para casa dos seus pais para se casar de novo. Ela fez uso do direito dela. Agora, Ruth fez melhor. Existe algo bom, uma decisão boa, existe uma decisão melhor. Orfa fez uma decisão boa, mas Ruth fez uma melhor. Ruth, na sua decisão, levou em consideração a lealdade. Até agora essa mulher foi boa para ela. Agora, nesse momento difícil, ela não é mais. Aí o que ela faz? Joga fora, meu chiclete. Mastiga. Tirou todo o sabor, não presta mais, cospe, joga fora. Assim muitas pessoas têm feito com seus irmãos. Enquanto é bom, tem carro, dá dinheiro, faz churrasco, dá festa, está na casa, está orando por ele, está visitando, manda mensagem no WhatsApp: como é que você está? Tudo bem? Penso, maravilha. Como é que está a sua família? Aí a pessoa cai na situação de dificuldade, de perseguição, de prova. Você se lembra dela? Você vai até ela? Você continua sendo amiga dela? Companheira, parceira dela? Aí chega o momento de tomar uma decisão boa ou tomar uma decisão melhor. Orfa se afastou, foi cuidar da sua vida, como muitos têm feito. E Paulo fala: na igreja há muitos daqueles que cuidam daquilo que é seu e não daquilo que é do Senhor. Cuidar da sua vida, tudo bem, é seu direito. Mas eu digo para você, tem uma decisão melhor você tomar. Haja com lealdade, seja leal. A pessoa te ajudou, quando ela chegar numa crise, oferece teu ombro para ela, seja leal. Qual é a recompensa disso? Na vida de Ruth, a recompensa foi que ela era uma anônima, moabita, não participava de Israel, não estava inclusa no projeto de Deus. Mas como ela agiu com lealdade, ela passou a integrar a lista da genealogia de Jesus Cristo. Ela é parente de Jesus. Ela está incluída nas promessas.
haja com lealdade, você vai ver, Deus tem muito a recompensar na tua vida, a partir das suas atitudes. O milagre está na tua casa, 2 pontos só. Primeiro de Reis 18, 3 ao 4. O servo de Deus estende a mão para os seus irmãos na crise. Quem é esse camarada aqui? Chamava-se Obadias. Obadias. Nesse trecho bíblico aqui, a lição não diz, tá? A lição não diz. Isso aqui é uma inferência que se faz a partir do tema. Então, nesse texto bíblico, fala de Obadias. No tempo da perseguição, que é o que estava acontecendo ali, Acabe e Jezabel perseguindo o povo de Israel. O que Obadias fez? Que era um mordomo do rei de Acabe. Ele, com o seu dinheiro, sustentava os profetas que Acabe estava perseguindo, colocando a sua vida em risco e investindo o seu dinheiro, os seus bens. Aí o que ele fez? Sustentou esses profetas. Só que ele morreu. E ele gastou todos os seus bens com isso. Aí entra a situação da lição. A viúva foi até Eliseu falar: o teu servo, primeira coisa que ela diz, o teu servo morreu e ficou uma dívida, e os credores querem levar nossos filhos. Aí Eliseu traz a providência de Deus. A providência de Deus se manifestou através do profeta. O que tem em sua casa? Não tenho nada. O crente, muitas das vezes, ele subestima as coisas que ele tem. Ela disse que não tinha nada. O que ela tinha? Um pote de azeite. Aquilo que você pensa que não é nada, na mão de Deus, ele é um milagre. 5 pães e 2 peixes. Na mão de 12 apóstolos, não alimentavam 5.000 homens. Aonde tinha um homem, tinha pelo menos 2 ou 3 mulheres e mais 5 ou 10 crianças. Então tinha 5.000 homens, mas sem contar toda a multidão, que devia dar de 15 em 20.000 pessoas que estavam ali ouvindo a Cristo. Na mão de 12 apóstolos, 5 pães e 2 peixes não alimentam 5.000. Mas os mesmos 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus alimentou e sobrou 12 cestos. Pega aquilo que você tem, que você acha que não é nada, que você acha que não dá, que não é suficiente, que você acha que não presta, põe na mão de Jesus, que você vai ver. O milagre vai acontecer na tua vida. É isso que aconteceu na vida dela. Não tenho nada, ele falou. Aí ela se lembrou, não tenho uma botija de azeite. Aí ele falou, pede vaso emprestado. O vaso, na época do Antigo Testamento, presta atenção, isso aqui não é balela não. Um vaso, na época do Antigo Testamento, é equivalente a uma geladeira Brastemp de hoje. É equivalente a uma geladeira Brastemp, não tinha geladeira na época. Aquilo que servia para conservar as coisas era um vaso de barro, grandes vasos de barro. Não era coisa que se andasse por aí jogando fora. Aí ele fala, pede vasos emprestados, não poucos. Quando ela vai pedir, fornece um vaso para ela, fornece tanto vaso para ela, que o azeite que encheu os vasos pagou a dívida e sustentou elas. Foi uma pensão para ela e os filhos durante toda a vida. Aí tem algumas coisas escondidas aí, por exemplo, testemunho. Será que o teu testemunho na tua vizinhança é capaz de levar as pessoas a emprestar a geladeira deles para você? Porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela pediu o vaso e o pessoal falou, não, é uma serva de Deus, é uma pessoa que tem testemunho, é uma pessoa maravilhosa, eu vejo Deus nela. Toma aqui o vaso, leva para a tua casa. E aí o milagre aconteceu. Dê testemunho. Seja uma pessoa que as pessoas possam ver Deus através de você, possam ver Jesus em você, e você vai ver o que Deus vai fazer. Olha só essa lição aqui, ó. Essa lição adorando a Deus em meio à crise. Que situação é essa aqui? Essa aqui é a situação em que o reino de Israel estava dividido. Então Israel estava passando por uma grande crise. Aí o que acontece? Esse homem aqui, esse rei de Judá, Josafá, ele é atacado por muitos reis que se unem. Todos eles se unem contra Josafá. E Josafá, nessa situação, viu que não havia possibilidade dele resistir. O que ele faz? Ele busca Deus. Ele volta-se para Deus. Então nessa lição, pelo menos 2 coisas que tem aqui. Primeiro, em meio a toda a crise que está se abatendo no país, que era o que estava acontecendo com Israel, Deus não deixa de ser Deus. Deus não deixa de ser Deus por causa da crise. A crise estava em Israel. Josafá estava cercado pelos seus inimigos. Mas Josafá buscou a Deus. E Deus trouxe a providência para Josafá. Josafá viu Deus pelejar a sua peleja. É isso que acontece na vida do crente. Não se intimide com a crise. Não se admire com a situação que está acontecendo. Deus continua sendo Deus. Confia no teu Senhor. Confia no teu Deus.
busca Ele, como Josafá buscou, e você vai ver o livramento. Socorro de Deus para livrar o seu povo. Aqui é a história de Esther. Deus escolhe o pequeno e mostra sua grandeza. E o inimigo peleja, mas o Senhor dá livramento. O que acontece aqui na vida de Esther? Primeiro, Israel estava no cativeiro. Primeiro, cativeiro babilônico. Depois, a Babilônia caiu, foi levado para a Pérsia. Aí, Xerxes está governando aqui. Ele foi levado para a Pérsia. Na Pérsia, Israel continua sendo escravo. O inimigo levantou uma perseguição lá. Da mesma forma que o inimigo faz no teu emprego, faz na tua faculdade, faz na tua família, levanta uma perseguição que você não sabe nem de onde veio. Você está servindo a Deus na sua tranquilidade, na sua paz, né? Como Paulo fala, buscando a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então você está buscando a paz, mas aí, em volta de você, o inimigo brama como, ele não é um leão, mas ele se comporta como. E aí ele cria uma situação, um cerco, que é o que Amã estava criando lá na Pérsia. Amã, o Agagita, descendente lá daquele camarada que sobrou daqueles que Deus havia mandado matar. Quando alguém não faz o serviço dele corretamente, as consequências vêm depois. Aí o que acontece? Amã, perseguindo Israel, criou uma situação, um cerco, para Israel ser completamente destruído. Só que o que acontece? Deus não perde tempo. Deus não é pego de surpresa. Pode ficar tranquilo, pode ficar calmo. O inimigo levantou a perseguição, o inimigo armou o laço, Deus já te deu o livramento. Você somente vai tomar conhecimento dele. O inimigo começou a trabalhar lá atrás, Deus na eternidade já sabia e já preparou o livramento para aquilo que o inimigo ia trabalhar. O inimigo criou através de Amã uma situação de destruição de Israel, só que Deus já tinha levantado o livramento. Agora quem é o livramento? O livramento não era um grande guerreiro, o livramento não era um grande filósofo, o livramento não era um homem rico, de grandes posses. Sabe quem é o livramento que Deus preparou para Israel? Uma moça. E quer saber mais? A moça não era de uma família rica. E quer saber mais uma? A moça era órfã. Deus dá o livramento através das coisas que o mundo não entende. Deus, como Paulo diz na palavra, ele usa coisas que não são, mas que são. Presta atenção. Aqueles, eles eram, de fato, aqueles que mandavam, aqueles que podiam, aqueles que faziam. Mas Deus usa aqueles que não são. Ou seja, quem poderia dizer que a nação de Israel ia ser livrada da perseguição por uma moça órfã? E Deus preparou essa moça, colocou no lugar certo, e na hora certa essa moça agiu com sabedoria, e dentro da sabedoria que Deus deu a ela para agir, Israel foi livrado da perseguição, e Amã foi enforcado na forca que tinha amado. Presta atenção, você não é pequeno demais para ser usado por Deus. Por quê? Deus disse para Paulo, né? Paulo reclamando com Deus, né? Triste, amargurado, pedindo a Deus misericórdia, e Paulo fala, e Deus fala para Paulo, que o meu poder se manifesta na tua fraqueza. Quanto mais o crente se vê fraco, quanto mais o crente se vê insignificante, quanto mais o crente se vê pequeno, maior será o teu Deus na tua vida para te fazer vencer, para te fazer superar. Agora, quando você se achar muito grande, muito bom e muito autossuficiente e achar que o seu braço vai te livrar, que nem diz aquele texto bíblico que fala: maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem. Algumas pessoas usam isso para dizer que não pode ser amigo do outro, não pode confiar no outro. Errado. Erro de hermenêutica. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, confia em si mesmo. E diz: o braço da carne me livrará, ou seja, o braço dele, que diz: eu sou autossuficiente, eu dou conta. Quando você fala isso, Deus sai da tua causa e deixa você fazer. E aí, quando você fica sozinho na tua causa, dá tudo errado. Mas quando você diz eu não posso, Deus diz eu posso. Certo? Então, foi isso que aconteceu aqui. Através de uma moça órfã, Deus trouxe o livramento. Agora eu vou passar rapidinho aqui para a gente encerrar. O tempo já foi embora. Meu Deus do céu. Tem 5 minutinhos para encerrar? 5 minutos. Bom, 5 minutos a gente encerra aqui. As 2 últimas lições. A sabedoria divina para a tomada de decisões. Primeiro, a velhice de Davi. Não vou me estender aqui. Aqui tem uma linha cronológica da atuação de Davi. Então Davi foi um grande homem de Deus, só que chegou a velhice. E quando chega a velhice dele, ele teve que se preparar para algumas situações. Ele teve que tomar decisões. E a partir dessas decisões é que
vemos o agir da mão de Deus. Prepararam uma forma de enganar Davi, de enganar toda a situação que Deus estava querendo construir na nação. Absalão seria o herdeiro do trono. Absalão morreu. Absalão que se levantou contra seu próprio pai. Chama Simei também, que era um inimigo de Davi. Mas primeiro ele armou com Joabe, que era o capitão do exército, que também já tinha cometido muitos crimes e que Davi já estava buscando uma ocasião de se livrar dele. Juntou com Joabe e com Abiatar e falou: vamos tomar o trono. Foi para uma cidade, foi para se não me engano aqui, Gilgal, se eu não estiver enganado. Não, foi para Gibeon. Foi para Gibeon e ungiu, se autoconclamou rei. E aí você vê muitas pessoas tentando armar uma situação para crescer. Crescer em cima da confusão, crescer em cima do erro. Tem muita gente se auto-ungindo pastor, se auto-ungindo bispo, se auto-ungindo apóstolo. Só o que acontece? Se não foi Deus que levantou, meu amigo, não vai dar certo. Pode esquecer, fica no teu lugar e espera. Quando for a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Como esse negócio aqui não era de Deus, o que acontece? Natan, que era um profeta de Deus, um homem de Deus, aconselhou Davi: você tem que tomar uma decisão em relação a isso aqui. Aí Benaia, que era um sacerdote da ordem de Zadok, que estava começando a crescer, que Abiatar já estava desviado, Benaia estava servindo a Deus na sua fidelidade, Deus ia levantar Benaia. Natan aconselhou Davi, Benaia, Zadok, Zadok, que é o sacerdote, Benaia é o chefe da guarda, é o capitão do exército que estava sendo levantado, e Batseba, que era a mãe de Salomão, se uniram juntamente com Davi e consagraram Salomão ao trono. E aí você vê, o inimigo pode trabalhar do jeito que quiser, se não tiver a aprovação da parte de Deus, esquece, meu irmão, não dá certo. Aquilo que Deus programou, aquilo que Deus escreveu para a tua vida, é aquilo que vai acontecer. Pode armar o laço que for, pode armar a intriga, a confusão, a panela que for, Deus desfaz. E aquilo que Deus determinou para você vai chegar. Tá certo? Porque fala: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela irá e cumprirá a missão para a qual foi determinada. Então, se Deus deu a sua palavra, vai se cumprir. Aqui nós falamos acerca de Davi. Davi que tinha o intento de construir o templo, mas Deus falou para ele: você não irá construir, porque tem sangue nas tuas mãos. Por causa das batalhas, acerca de Golias, acerca das batalhas que teve que travar, muitas batalhas até chegar ao trono. Então o que acontece? O que nós vemos com isso aí? Tem coisas que são projetos de Deus para nós, tem coisas que não são. Tem coisas que são projetos de Deus para mim e para a tua vida, tem coisas que não são. E não adianta, por mais desejo que você tenha, por mais que você tenha habilidade, por mais que você tenha competência, se não foi você que Deus colocou, não se levante contra, porque não vai dar certo. Davi tinha os materiais, Davi tinha competência, Davi tinha vontade, Davi tinha um intento, tinha uma boa intenção, vamos dizer assim, mas não era para ele construir, era para Salomão. Então, o crente muitas vezes ele quebra a cara na igreja porque ele quer atravessar aonde Deus não permitiu, aonde Deus não deixou. Se não é para ser você, fica na tua, meu irmão. Deus vai na hora certa te levantar. Deus vai te dizer qual é o projeto que Ele tem para você. Para todos Ele tem um projeto. Deus não chamou ninguém para ser ocioso. A uns Ele deu um talento, a outros Ele deu 2 e a outros Ele deu 5. Então trabalha dentro do talento que Ele te deu. Não tenta atravessar o do outro. Salomão foi levantado para construir o templo. Aí o que Salomão faz? Age com sabedoria. Deus instrui ele. Deus dá sabedoria a Salomão. E Salomão faz o que? Aliança. Faz aliança com Irã, faz uma arrecadação entre o povo e organiza tudo para ser o templo construído. E aí o projeto prospera. Salomão, na consagração, ele dá o seu melhor. Na consagração ele dá o seu melhor. E Deus se manifesta. Quando as coisas estão na direção de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo. E aí nós vemos o que é uma pessoa que foi levantada por Deus e o que é uma pessoa que não foi. Adonias não foi levantado por Deus, não deu certo. Salomão foi aquele que Deus escolheu. Deus apoiou e ele prosperou e conseguiu realizar. Agora, a última lição, acerca de Filipenses, ela fecha exatamente todo esse propósito que foi desenvolvido. Veja só, Paulo traz esse texto aqui, rapidamente. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido a oportunidade.
Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso aqui, está demorando um pouquinho, mas tenha paciência, a gente vai encerrar. Isso aqui é maravilhoso para a sua vida. Por quê? Tem púlpitos de algumas igrejas que você não vai ouvir uma pregação sobre isso aqui. E você não vai ouvir pregar isso aqui. A igreja que nós servimos a Deus, a igreja que somos aqui, nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. A única coisa que nós temos que ter certeza é que nós temos um compromisso sério com Deus, com a Bíblia. A Bíblia tem que ser pregada na íntegra. Na íntegra. Não adianta você selecionar só aquilo que interessa. Só prosperidade, você ser a cabeça e não cauda, e isso e aquilo, só selecionar aquilo que interessa. Você tem que pregar a Bíblia na íntegra. E dentro dos textos bíblicos tem isso aqui, Presta atenção nesse texto aqui, Não digo isso como necessidade, sem estar abatido, e sem também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Será que tinha uma coisa de errado com Paulo? Será que Paulo estava em pecado? Será que Paulo estava desviado? Foi Paulo que disse isso aqui. Eu dou mais valor àquilo que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, do que um pregador venha dizer, inspirado, sei lá por que Espírito. Tá certo? Então Paulo está dizendo isso aqui: sem ter fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Quem é que está dizendo que você de repente não pode passar uma situação de necessidade? A Bíblia está dizendo que sim, e Jesus disse que você pode vir até aflições. Aí como é que Paulo fez isso aqui? Posso todas as coisas naquele que me... Aí a distorção, o que diz? Eu posso comprar um iate, eu posso comprar uma Ferrari, eu posso comprar uma mansão. Aí tem um programa aqui, do início dele, eles colocam lá um monte de coisas caras, né? Mansão, dólar, iate, carros importados. Eu posso isso, eu posso aquilo. Só que você tem que ler o texto dentro do seu contexto. Qual é o contexto dele? Posso ter abatido, posso ter abundância, em todas as coisas estou instruído, fartura, fome, abundância ou padecer necessidade. Posso todas as... Então Deus é que te fortalece para passar a situação de abundância, ou quando não tiver abundância, Deus continua sendo Deus. A providência dele continua na tua vida. Ele continua sendo aquele que vai trazer a solução. Tá certo? Aliás, eu vou encerrar a aula aqui. Tá certo? Tá ótimo, já passou muito. Esse aqui é o que sintetiza toda a lição. É o que sintetiza toda a aula. Esse texto aqui, que era tão mal ensinado, mal lido, você conhece agora qual é o significado dele. O crente não precisa se afligir. Se a dificuldade vem, a situação difícil vem, a necessidade vem, mas ele continua sendo crente, Deus dele continua sendo Deus. Passe pela prova, passe pela dificuldade, pelo momento, dando glória a Deus, porque quando chegar do outro lado, você vai ter um testemunho para contar, tá certo? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a paciência, peço perdão aqui a todos vocês por ter passado o tempo, era muita coisa para passar, muito importante, graças a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, tá certo?